Como fortalecer a fé em tempos de adversidade? A adversidade é uma constante na experiência humana. Desde o início dos tempos, as pessoas têm enfrentado lutas e desafios que, muitas vezes, parecem além de sua capacidade de suportar. No entanto, dentro do contexto cristão, a adversidade não é apenas um peso a ser carregado, mas uma oportunidade para fortalecer a fé e estreitar o relacionamento com Deus. O primeiro passo para entender a relação entre fé e adversidade é reconhecer que, por meio das dificuldades, somos levados a um lugar de entrega. Quando tudo parece desmoronar e nossas forças se mostram insuficientes, surge a oportunidade de nos aproximarmos de Deus de maneira mais profunda e sincera. Ao ver nossos limites, somos convidados a reconhecer o poder e a soberania divina. Esse momento de fragilidade e vulnerabilidade é, paradoxalmente, um ponto onde a verdadeira força da fé pode começar a se manifestar. Além disso, é importante entender que as adversidades, embora dolorosas, muitas vezes são catalisadores para o crescimento espiritual. Elas testam e moldam nosso caráter, levando-nos a uma fé que não depende apenas de resultados imediatos ou circunstâncias favoráveis, mas que se sustenta na confiança em um Deus que está acima das circunstâncias. A Bíblia reforça essa ideia em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, onde Paulo nos encoraja a nos gloriarmos nas tribulações, pois elas produzem perseverança, caráter e esperança. Essa passagem sugere que, longe de serem um sinal de abandono, as adversidades são parte do processo de construção de uma fé madura e resiliente. Finalmente, ao entrarmos em um período de adversidade, surge uma oportunidade única para buscarmos um relacionamento mais profundo com Deus. Em momentos de dor e incerteza, a oração e a leitura das Escrituras tornam-se fontes de consolo e direção. Esse é o momento em que muitos cristãos descobrem que Deus realmente está presente nos vales, caminhando ao nosso lado mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Ao nos voltarmos para Ele em nossas lutas, aprendemos a ouvir Sua voz, a descansar em Suas promessas e a confiar que Ele está operando, mesmo quando não compreendemos. Com essa compreensão, podemos seguir para a próxima etapa, explorando a razão pela qual nossa fé é testada e o que isso significa dentro do plano divino. A fé, frequentemente, é testada para revelar sua essência e profundidade. Assim como o ouro é purificado pelo fogo para remover suas impurezas, a fé é refinada pelas adversidades para que se mostre genuína e inabalável. Esse processo, embora doloroso, é essencial, pois é nas dificuldades que surge a oportunidade de verificar a sinceridade e o compromisso do nosso coração para com Deus. Quando a vida flui sem obstáculos, pode ser fácil afirmar uma fé que não é profundamente enraizada, mas, diante de provações, temos a chance de comprovar, para nós mesmos e para Deus, a integridade de nossa fé. Além disso, a Bíblia mostra que Deus não permite que nossa fé seja provada sem propósito. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos que devemos nos alegrar nas provações, pois a prova da fé produz perseverança e nos torna mais completos e maduros espiritualmente. É como se Deus, em sua sabedoria, permitisse certas dificuldades para nos fortalecer, como um pai que ensina e prepara seu filho para enfrentar os desafios da vida. Essas provas nos aproximam de uma fé autêntica e robusta, que não se abala facilmente, e que nos sustenta não apenas em tempos de bonança, mas também em momentos de tempestade. As provas também têm o propósito de nos ensinar a depender totalmente de Deus, um aspecto fundamental da fé cristã. Quando a autossuficiência é confrontada por situações que estão fora de nosso controle, somos desafiados a abandonar nossa confiança nos recursos humanos e a nos lançar plenamente nos braços do Pai. Isso nos liberta de fardos pesados e nos ensina a humildade e a confiança, atributos preciosos aos olhos de Deus. Assim, a fé testada emerge purificada e mais sólida, com uma capacidade maior de compreender e aceitar a vontade divina. Com essa compreensão, passamos a enxergar a importância do processo e a perceber que as provas não são sinais de um amor ausente, mas, sim, expressões de um amor que deseja nos moldar à imagem de Cristo. Isso nos leva ao próximo ponto: como podemos fortalecer nossa fé enquanto enfrentamos essas provas e adversidades. Confiar plenamente em Deus em momentos em que não temos controle é uma das práticas mais profundas da fé cristã. Quando tudo parece incerto e fora de nosso alcance, a confiança plena em Deus nos lembra que há um propósito divino em meio ao caos, uma certeza que nos eleva acima das circunstâncias e nos sustenta.
Em vez de lutar para entender ou resolver tudo, entregamos a Deus as áreas em que não conseguimos agir, reconhecendo que Ele vê muito além do que nossos olhos podem alcançar. Essa confiança absoluta requer um exercício contínuo de rendição, onde entregamos nossos temores e ansiedades ao Senhor, lembrando que seu plano é sempre maior e mais perfeito do que qualquer coisa que possamos imaginar. A Bíblia está repleta de exemplos de figuras que confiaram em Deus quando tudo parecia fora de controle. Jó, ao perder tudo, manteve sua fé e confiança, declarando: Eu sei que o meu Redentor vive, ó Jó. Capítulo 19, versículo 25. Mesmo quando a situação era de completo desespero, ele acreditou que Deus tinha o controle de todas as coisas e que, no fim, a justiça divina prevaleceria. Esse tipo de confiança não vem naturalmente, ela é cultivada em momentos de oração, reflexão e entrega diária. Outro aspecto de confiar em Deus é entender que a dependência nele nos leva a uma paz que excede todo entendimento, como descrito em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando entregamos o controle e aceitamos que Deus é nosso guia, nossa perspectiva muda e, em vez de temer o que está por vir, descansamos na segurança de que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Com o coração alinhado a essa verdade, começamos a enxergar além das nossas limitações e a nos abrir para o que Deus deseja realizar em nós e através de nós. A confiança plena em Deus, então, é mais do que uma escolha, é uma prática diária de reconhecer que, mesmo em meio às dúvidas e incertezas, estamos nas mãos de alguém que nunca falha. Essa postura de confiança nos leva ao próximo ponto: como podemos nos apoiar na oração e nas promessas bíblicas para nutrir essa segurança em tempos de adversidade. A oração e a escuta são pilares fundamentais na jornada de fé, especialmente em momentos de provação. A oração nos permite abrir o coração para Deus, expressando nossas angústias, esperanças e o desejo de compreender melhor Sua vontade. Em momentos de adversidade, ela se torna um meio de comunicação mais intenso, uma forma de alinhar nossas vontades com os propósitos divinos. Mais do que um pedido de ajuda, a oração é um ato de confiança, uma demonstração de nossa dependência e uma busca por discernimento e força. Quando nos colocamos em oração, também é essencial cultivar a prática da escuta. Assim como em qualquer relacionamento profundo, não basta falar, é preciso aprender a ouvir o que Deus tem a nos dizer. A escuta na oração não é apenas um processo passivo, mas uma atitude ativa de busca por sinais e orientações que Deus coloca em nossos corações e em nossas vidas. Às vezes, essa escuta se manifesta por meio de uma passagem bíblica que nos toca profundamente, de uma palavra de um amigo, ou de um sentimento de paz inexplicável que nos guia. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse versículo nos lembra que, ao buscar e ouvir a voz de Deus, Ele nos guiará em meio às dúvidas e incertezas. A escuta também nos ensina a esperar. Muitas vezes, esperamos respostas imediatas, mas Deus opera em tempos e formas que não compreendemos. Ao aquietar o coração e abrir nossos ouvidos espirituais, aprendemos a reconhecer o movimento de Deus, a sua maneira de nos conduzir e fortalecer. A oração e a escuta nos moldam e preparam o nosso espírito para sermos receptivos às direções divinas, nos proporcionando o conforto e a clareza para seguirmos com fé. Na continuidade, veremos como as promessas de Deus servem como uma âncora em meio às tempestades da vida, reforçando nossa confiança e esperança. A Bíblia oferece exemplos profundos e inspiradores de perseverança, mostrando como a fé e a resiliência diante das dificuldades podem transformar vidas e fortalecer o caráter. Entre esses exemplos, o livro de Jó destaca uma história extraordinária de perseverança na dor. Jó, um homem justo e fiel a Deus, enfrenta perdas avassaladoras de sua saúde, família e bens, sem compreender o motivo. Apesar de questionar e lamentar sua situação, ele não perde a fé. No final, Deus restaura sua vida, dobrando suas bênçãos, o que simboliza que a perseverança na fé pode nos levar a um final transformador, mesmo que a dor seja grande. O exemplo de Jó nos ensina que confiar em Deus, mesmo sem respostas imediatas, é uma forma de fé poderosa que nos aproxima ainda mais de sua presença e propósito. Outro exemplo é o de Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições ao longo de sua missão para espalhar o Evangelho. Em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo nos encoraja a perseverar, dizendo: "Vi não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ele mostra que, em Cristo, as dificuldades não são fardos sem sentido, mas oportunidades para crescimento e amadurecimento espiritual, levando à esperança que não decepciona. Jesus, o exemplo supremo de perseverança, enfrentou incompreensão, perseguição e a dor da crucificação. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, somos lembrados a olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, o que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Sua perseverança em meio ao sofrimento nos inspira a manter nosso foco em Deus, confiando que, ao final de nossas lutas, a vitória nos aguarda na presença divina. Essas histórias nos recordam que a perseverança é mais do que uma virtude, é uma resposta de fé ativa que refina a alma. No próximo ponto, veremos como podemos nos apegar às promessas de Deus para reforçar essa esperança e manter a confiança de que Ele caminha conosco, mesmo nos vales mais sombrios. Fortalecer a fé diariamente é um exercício que envolve práticas conscientes e uma dedicação constante para nutrir o espírito e manter-se próximo de Deus. Primeiramente, dedicar tempo à oração é essencial, pois, além de ser um momento de conversa com Deus, é uma oportunidade de entregar as ansiedades e buscar sua direção. Separar um período do dia para orar, seja logo ao acordar ou antes de dormir, ajuda a criar uma rotina espiritual que reforça a confiança e a paz interior. A leitura da Bíblia é outra prática vital para manter a fé fortalecida. Meditar sobre versículos que falam de esperança e confiança, como o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ou Isaías capítulo 41 versículo 10, "Não temas, porque eu sou contigo, renova a mente e o coração". Esses textos sagrados trazem consolo e são lembretes da presença constante de Deus em todos os momentos, bons e desafiadores. O hábito de refletir sobre as Escrituras permite que se extraia sabedoria prática para o dia a dia e fortalece a visão de mundo sob a perspectiva da fé. Também é essencial cultivar relacionamentos com outras pessoas que compartilham a fé, como familiares, amigos ou membros de uma comunidade religiosa. Essas conexões podem oferecer apoio, incentivo e orações em momentos de fraqueza. Partilhar experiências e testemunhos fortalece a própria caminhada e inspira resiliência. Praticar gratidão diariamente é outra forma de manter a fé em alta. Agradecer a Deus por pequenas e grandes bênçãos, mesmo em dias difíceis, ajuda a enxergar o cuidado dele em tudo. A gratidão reorienta o foco para o que já foi recebido, o que fortalece a confiança no que ainda virá. Por fim, cultivar uma atitude de serviço ao próximo é uma forma poderosa de manter a fé viva e relevante. Ajudar, consolar e apoiar outros gera um senso de propósito e reforça o vínculo com o amor divino. Ao final de uma reflexão profunda sobre a fé em tempos de adversidade, somos lembrados de que, embora as tempestades sejam inevitáveis, a segurança em Deus é certa e imutável. Cada desafio que enfrentamos serve para nos aproximar dele, purificar nossa fé e nos fortalecer espiritualmente. Esse percurso de confiança inabalável e rendição completa pode nos parecer árduo, mas ele nos transforma, revelando uma fé viva, que brilha mesmo nas trevas. Através da oração constante, da meditação nas Escrituras e do apoio de nossa comunidade de fé, aprendemos que Deus não nos desampara. Ele caminha ao nosso lado, fortalecendo-nos e nos guiando, ainda que não compreendamos plenamente seus planos. Ao abrir o coração para a ação de Deus, encontramos paz, propósito e uma esperança renovada, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Ele trabalha em tudo para o nosso bem. Que essa mensagem seja um lembrete de que o Senhor vê, conhece e cuida de cada um de nós, e que a fé não é apenas um refúgio, mas uma força ativa que nos transforma e nos leva além de nossas limitações. Ao perseverarmos, experimentamos a profundidade do amor de Deus e testemunhamos sua fidelidade em nossa vida, um passo de fé por vez. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.